Meu povo, estou aqui na expectativa para fazer nossa live, nossa segunda live no nosso canal, no nosso perfil Geografia Passo a Passo. Aqui é a professora Clênia, é um prazer te conhecer. Quero te agradecer pelas curtidas, pelos reposts que você fez no nosso perfil. Eu quero agradecer pela parceria Geografia Passo a Passo e Geografia Moderna. Foram 3 dias de posts com a temática geopolítica da água. Então, nós vamos finalizar nosso projeto agora com a live para a gente expor algumas ideias, alguns debates, algumas polêmicas que ronda essa temática da água. Então, eu vou te esperar lá e tamo junto na geografia. Te espero lá. Boa noite, boa noite. Vou acenar para vocês aqui. Ô, Clênia, se você quiser. Ah, agora sim. Foi? Boa noite. Olá. Eu sou um pouco... Acerca do tema da geopolítica da água. Tá. Acho que houve uma interatividade muito grande das pessoas, né? As pessoas gostaram bastante, pediram lives também, né? Faça uma live sobre o assunto, né? O que você tem a dizer aí sobre essas postagens? A temática geopolítica da água é uma temática excelente, uma temática que nos rodeia, que faz parte do nosso cotidiano, falar de água. Foi uma experiência muito boa. Eu quero agradecer todos os seguidores aí que prestigiaram. Exatamente, né? A gente tem que deixar Porque as páginas do Instagram, elas não são nada sem as pessoas que se engajam com a gente, com as nossas causas, nossas publicações, né? É verdade. E tem alguns seguidores que são fiéis aí nas postagens. E aí eu quero agradecer. Eles fizeram algumas contribuições, que inclusive eu separei, foram várias. Separei uma contribuição, que no decorrer da fala aqui eu vou falar. E eu gostei demais dessa experiência. Ok. Boa noite aí para Deiliane, né, que acabou de entrar. Deiliane, olá. Do espaço geográfico socialmente produzido. Nos termos do Milton Santos, por exemplo, o espaço geográfico é essa relação, ele é produzido a partir dessa relação entre os seres humanos consigo mesmo e com a natureza, né? E daí surge o espaço geográfico, esse espaço transformado, né? Esse espaço geográfico do Milton Santos é a mesma coisa, entre aspas, do que o Lefebvre está chamando de espaço socialmente produzido, né? É o espaço social, o espaço que tem uma racionalidade humana incidindo sobre ele, né? Não é mais aquele espaço físico, puramente falando, né? O Rui Moreira, por exemplo, chama essa ideia de espaço também, dentro dessa ideia, ele fala da ideia de arranjos espaciais, né? São essas interações também dos indivíduos produzindo esse espaço. Então, pensando em espaço, a gente tem que pensar também em escalas, né? Escalas geográficas, lugar, território, região. Então, essas escalas também vão ser muito importantes para a nossa análise geográfica acerca desses fenômenos que incidem sobre o espaço. Outro tema importante, dentro desse título ainda, é o termo política, né? A política, desde os gregos, ela tem uma ideia, ela traz uma ideia de debate, de construção de uma ideia superior, de tese, antítese, síntese, né? Lá na polis grega, por exemplo, a ideia de política ela apareceu com força a partir do momento em que diferentes ideias congregavam ali na ágora, né? Vamos dizer assim, grosseiramente, né? E ali eles debatiam o que era melhor para aquela comunidade, né? Então daí vem a ideia de polis grego, que é o próprio berço da democracia moderna, que a gente conhece, né? Então a política tem a ver com debate e é algo que é intrínseco aos seres humanos. A política não é externa aos homens, ela é interna aos homens. O que Marx, por exemplo, vai falar mais na frente é que essa política ela foi alienada. Deixa eu adicionar de novo, professora. É que essa política, então, ela foi alienada quando nós aceitamos, a partir do contrato social, essa forma Estado, como uma forma que vai, então, nos governar. Voltou, mas está... Aí, agora voltou. Agora voltou. Foi. Eu estou aqui apresentando, né? Então, essa forma Estado, ela surge ali mais ou menos no século, uns 6 séculos atrás, e ela representa essa alienação da política, né? Então, quer dizer, todas as decisões de nossa vida, elas passam, então, a ser congregadas nas decisões dos governantes, né? Essa política representativa que a gente vive nela. Então, quer dizer, essa fala nossa, ela traz essa pegada entre a política, seja ela do Estado ou a política dos indivíduos, a política do transporte, com a ideia da geografia, da produção do espaço, né? Então, é entender isso. E trazendo a água, é esse recurso natural não renovável
que é um recurso cada vez mais em falta para muitas pessoas. E é importante a gente discutir, então, que é uma política espacial que se desdobra no espaço acerca da água, né? E é da sua falta, enfim, que vai se desdobrar na sua falta, sua escassez. Né? Então, a partir de agora, a gente vai fazer umas falas, a professora vai falar um tempo, eu vou falar outro tempo depois, para a gente entrar um pouco na discussão que a gente promoveu nos nossos posts, né? Na nossa perspectiva sobre a questão da geopolítica da água. Professora Clênia, você quer começar a falar alguma coisa então sobre o tema? Sim, sim. E quando ouvimos esse termo geopolítica da água, e vem à nossa mente essa questão da relação entre homem e a água, entre sociedade e água. E toda vez quando eu ouço esse termo, a gente fica pensando que essa relação da sociedade com a água, desde o decorrer da história, isso que traz, né, determina poder, sucesso das civilizações desde antigamente. Então, com esse olhar panorâmico da distribuição da água pelo planeta, a gente percebe que essa distribuição é desigual por conta da dinâmica do planeta, porque o planeta é um sistema vivo, né? Então, regiões têm mais, regiões têm menos, e essa lógica foi a lógica do primeiro post, a distribuição da água no planeta. Regiões que têm maior precipitação, logicamente vai ter maior quantidade de água, tanto das superficiais e as subterrâneas. E quando se olha para a água no sentido de recursos hídricos, e aí vem um questionamento, né? A questão de gestão dos recursos hídricos traz uma preocupação muito grande entre as nações, entre os países. E aí traz duas preocupações, a escassez hídrica e o mercantilismo da água, a privatização da água, são dois temas bem preocupantes. E essa temática, ela se amplia, né, ela se desdobra por conta dessa preocupação. Como promover políticas públicas para que as pessoas participem, né, para que as pessoas tenham responsabilidade em relação à gestão e o uso da água. E um outro debate que rodeia a humanidade. A sociedade está cada vez mais poluindo, né, ela está cada vez mais esvaziando a nossa fonte de vida por conta de uma postura consumista. E aí vem a necessidade da educação ambiental, na educação básica, preparando a nova geração para uma postura sustentável, uma postura em relação à água, não só à água, mas em relação aos recursos naturais. E aí traz um outro debate que são as transnacionais, né? Isso tudo desdobra na minha mente. As transnacionais cada vez mais demandando o consumo de água por conta do lucro e por conta dessa postura da sociedade cada vez mais consumista, né? O comprar. Lembrando que qualquer item que nós compremos, e aí vem essas transnacionais com essa demanda com a água. E outro foco, a questão é como garantir a água para todos de igual forma. Essa é a grande preocupação. Como garantir a todos o acesso à água de forma com qualidade. E aí melhor seria uma gestão pública eficiente, que garantisse o acesso a todos dessa água tratada, água potável. E nós sabemos que a realidade não é essa, né? E em especial as famílias de baixa renda, e a gente sabe que tem a problemática do saneamento. E quando eu postei aquela temática sobre privatização da água, a minha intenção era que eu queria provocar o seguidor a entender, a ler, a buscar essa lei do saneamento básico, que traz, né, essa deixa de uma possibilidade da privatização na gestão e distribuição da água, né, que é a PL 462 de 2019, que é o projeto de lei, marco legal do saneamento básico. Essa era a minha intenção. Nesse projeto de lei... Pode falar, professor. Não, pode, eu achei que você tinha... Pode continuar, fica à vontade. Desculpa. Tá, só mais um parágrafo. Esse projeto de lei, ele tem como objetivo, né, fazer com que as pessoas tenham água tratada e o esgoto. A questão é também que esse projeto de lei abre também meios
para a participação do capital privado. E aí, essa foi a intenção do post. Pode continuar. Eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Porque a gente tem que pensar que a gente vive no capitalismo, né? E o capitalismo, o que que é? O capitalismo, ele é a obtenção de lucro, né? São os capitais privados explorando o trabalho, a natureza, né? O trabalho entra como capital variável, né? E a natureza como capital constante, né? Isso mais na perspectiva marxista. Então, esse capital constante, a natureza entrando como capital constante, ela vai no corpo das mercadorias produzidas, né? Então, quer dizer, o capitalismo é condenado a aumentar a produção. Se não se aumenta a produção, já se tem a perspectiva de crise, né? Então, quer dizer, a gente fica ali torcendo para o PIB crescer, para ter emprego, para a gente poder ter mais consumo, e isso cada vez mais pressiona a natureza, né? A água, a natureza, deixou de ser natureza para virar recurso natural. Isso já indica que ela virou capital constante para as mercadorias, né? Quer dizer, então o capitalismo está condenado a ter mais acumulação e sempre crescente. Como é que isso se concilia com a questão da natureza, da preservação, da sustentabilidade, como você colocou, e da água, né, professora? E esse projeto de lei, ele abre essa possibilidade de lucrar. É uma possibilidade das grandes empresas. Por isso que lá no post eu coloquei Barões do Café, Barões da Água. É uma possibilidade dessas grandes transnacionais lucrar em cima de um serviço básico, né? Básico e fundamental. E a intenção foi essa. Esse marco civil de saneamento básico, O Edivaldo, ele traz essa possibilidade de privatizar o sistema de distribuição da água. E aí tem o pessoal que defende essa possibilidade de privatização. Inclusive, teve vários comentários lá no post de pessoas defendendo sim, que tem que privatizar porque o serviço tem que melhorar. E sabemos que a gestão pública é ineficiente, de fato, e que as pessoas, os opositores, né, em questão de não privatizar a água. E aí tem os pós e os contras, né? E eu queria só relatar 3 itens dos defensores, investimentos. Vai melhorar a qualidade da água, vai aumentar a concorrência e a conta de água vai ficar mais barata, né? E aí entra no cotidiano meu e o seu, talão de água mais barato. E aí tem os opositores que não, que dizem que a conta de água vai aumentar e a qualidade e vai gerar todo um problema por conta da privatização e as periferias vão ficar desprivilegiadas. As causas da escassez hídrica, que é justamente aquele outro post. Não, tem vários autores que dizem os motivos das causas da escassez hídrica, né? Crescimento populacional, aquecimento global, e são várias. Distribuição da água está ligada justamente nessa privatização. A distribuição da água pode estar relacionada com os fatores naturais, justamente por conta dessa distribuição. O planeta Terra ele é diverso. Ou a escassez hídrica pode estar sendo agravada por conta da falta de gestão, que é a grande polêmica. Então, eu havia separado... Pode falar, professor. A questão do clima também, da latitude, né, influencia bastante, desigualdade social, urbanização, né, crescimento populacional, acho que você falou. Exatamente. E a própria alienação das pessoas com relação a esse tema, né? As pessoas não se ligam tanto, até para poderem cobrar dos seus governantes, né? Se a pessoa não tiver essa percepção também, ela acaba, de uma certa forma, a omissão acaba contribuindo. Isso, e aí vem o papel da informação, né, da escola, vem o papel aí dos posts, que é justamente trazer essa leitura para você não ficar tão alheio e pensar que o problema é da ONU, o problema é global e que esse problema não te atinge lá no teu local, né? E aí vem essa questão. E quando fala de crescimento populacional, as grandes cidades estão cada vez mais pressionadas, aglomeradas no mesmo espaço, né? O crescimento urbano. E isso traz uma problemática, sim, da escassez. Inclusive, o professor pode até complementar, né, que é a linha de pesquisa dele. Só comentando que, mais ao final da live, nós vamos abrir para as perguntas. Eu estou vendo que a Geocast já comentou alguma coisa, o Edivaldo comentou também, né? Então, assim, talvez a gente deixe mais para o final para a gente comentar. A Geocast, por exemplo, comentou que no nosso
é o que você colocou em relação à má gestão também, né? E até o uso eleitoreiro, né? Nós vamos resolver o problema se você votar. Aí o cara eleito não resolve, né? Não, mas isso assim, é um ponto também que contribui, né? Mas o que eu acho é que todos esses aspectos que você citou, eles contribuem de alguma forma e de forma articulada para essa questão da escassez, né? É, Exatamente. fala, ainda tem acho que 2 minutos que a gente tinha combinado ainda, né? Professor, eu Pode tenho uma seguir também. dúvida. Sim. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor. Ai, As ai, ai. minhas indagações. Agora é a minha pergunta. Nas minhas leituras, né, e o senhor disse que o sua linha de pesquisa é urbanização, e eu sei que a questão da escassez da água, na minha percepção de leitura, há uma relação entre questão hídrica e a gentrificação, que é o processo de transformação aí da expulsão das pessoas para um lugar mais nobre, né, o processo da gentrificação, né? A gentrificação no futuro, a minha pergunta é, a gentrificação no futuro, essa é uma projeção minha, poderá ser usada, articulada para controlar a água? Porque essas cidades, elas serão bem elaboradas e ainda tem as smart cities, porque vai ter a IA, a inteligência artificial, tudo isso vai possibilitar controlar a água. E quando se fala de cidade, seja ela bem elaborada ou não, ela precisa ser abastecida pelos itens essenciais, né? E aí, às vezes, eu fico pensando que a gentrificação e a smart city é sim uma forma de controle no futuro, né? Porque é mais fácil controlar com a tecnologia. Tem essa A relação gentrificação, pelas suas a, gen- leituras? oi, pode, porque cortou o seu áudio, pode continuar. Achei que você tinha terminado. As, as, tá bom agora. Só no, as outras frases que eu não consegui. Mas eu estou entendendo o seu raciocínio. Pode continuar, Tá. professor. Quando você vê que travou, só você sair da live e voltar, porque às vezes a internet reconecta melhor, tá? É a minha Bom, conexão aqui. pessoal, ok. Pessoal, eu acho interessante, então, a gente fazer uma questão conceitual, né? O que é escassez hídrica, né? Escassez hídrica é toda e qualquer possibilidade de que o atendimento de água para consumo humano seja precarizado, esteja em falta, as prefeituras e os governos estejam com dificuldade de angariar essa água para as comunidades. Então, quer dizer, escassez hídrica não é simplesmente faltar água na sua torneira. Na sua torneira pode estar caindo água tranquilamente, mas muitas vezes essa água está sendo buscada cada vez mais longe, em mananciais cada vez mais longe, mananciais cada vez mais longes. Ou seja, a escassez hídrica ela é muito pouco percebida justamente por isso, porque a gente acha que precisa faltar água para haver escassez, e na verdade não é. A escassez ela já está em marcha em muitos lugares, como por exemplo Los Angeles, nos Estados Unidos, a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Nessa região de Los Angeles, que é uma área que é um pouco árida, né, tem deserto ali perto, ali já há escassez de água, né? Há 7, 8 anos que eles enfrentam problemas seríssimos de água. Ou seja, um país talvez mais rico, né, economicamente do mundo, convive com escassez de água, né? Lá em Los Angeles, o prefeito, acho que se chama Jerry Brown, né? Ele simplesmente jogou nas costas da população, né? Olha, pessoal, então vamos vocês das famílias, vamos economizar água. Começava a colocar multa nas pessoas se gastassem mais água do que necessário. Então, quer dizer, é um problema estrutural, mas que é jogado no final nas costas das pessoas, né? Que no fundo nem percebem que já passam por escassez hídrica, né? Só assustam quando vão abrir a torneirinha e não tem água lá dentro. Então, assim, não só essa região de Los Angeles, mas outras áreas dos Estados Unidos, as partes mais áridas, né? As partes mais áridas da África, por exemplo, mais desérticas, alguns pontos da África do Sul também. Isso aqui no terceiro post nosso mostra bastante, né? É o mapa dessa É. escassez, né? Algumas partes da Índia também que estão nessa área próximas ali à faixa do Equador, né? Essas áreas mais desérticas do globo. E muitas áreas da China. Dois, quer dizer, isso os coloca em vantagem geopolítica.
Isso os coloca com a posse de um bem essencial para a humanidade. O Edivaldo coloca ali que não existe preservação ambiental no Brasil. Ela existe, Edivaldo, mas nós temos áreas, nós temos pequenos guetos que precisam se comunicar mais. É preciso que o Estado brasileiro atue em função da preservação, né? Não apenas ajudando nessa degradação, né? Então, uma série de problemas, mas existe sim, né? Existe uma legislação que ela cobre bem essa questão. O que não há também é fiscalização, é desmonte da estrutura ambiental do país, né? Então é uma questão bem complexa, né? Agora vejo que dentro desses países, esses 5 países com maiores mananciais de água, inclusive o Brasil, 70% desse manancial brasileiro está na Amazônia, né? Olha a questão geopolítica da Amazônia, como é importante, né? A Amazônia, ela é a grande, sim, fonte de água circular do planeta, né? Além de falarem que é o pulmão do mundo, né? Quando essas grandes nações elas se articulam em torno vamos preservar a Amazônia, elas não estão apenas dizendo, olha, vamos cuidar do meio ambiente, que é importante. Elas estão falando, não, no futuro a gente pode vir a precisar dessa água da Amazônia, né? Então, quer dizer, e é por isso que eles interferem tanto na política do país, né? Eles tentam intervir na nossa soberania, justamente porque há interesses geopolíticos e geoestratégicos, geoeconômicos sobre a água brasileira, a água de todos os países que têm mananciais, né? Porque no futuro é um recurso cada vez mais que poderá estar em falta, né? Ah, bom, vou esperar a professora retornar. E a Austrália, que o Kevinho falou, e a Austrália fica onde? Isso tem, que você vai precisar, né? Enfim, o pessoal vai comentando algumas coisas aqui, deixa eu ver se tem alguma questão. Questão do Edivaldo, já comentei. Isso contribui com o desperdício, enfim, desperdício de água, né? É uma questão, como eu já falei, nem sempre o problema é o desperdício das pessoas, né? O desperdício no setor agrícola, ele é muito maior, né? O que é desperdiçado no setor agrícola, ele é suficiente para abastecer a população várias vezes, né? Então, isso é uma questão importante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês por exemplo, eu vivo na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Eu vivo em Belo Horizonte e convivo com a espacialidade da região metropolitana, né? E aqui nós somos abastecidos pelos os seguintes sistemas hídricos, né, de abastecimento. É o Paraopeba, Rio das Velhas, Catarina, que é o rio, né, Ibirité, Morro Redondo e outros sistemas isolados. Cada um desses sistemas é captada a água desses mananciais que vão para reservatórios. E esses reservatórios são usados para abastecer, pela Copasa, né, nossa empresa aqui, eles são utilizados para abastecer as cidades, né? Deixa eu colocar a professora de novo. Belo Horizonte é atendida por todos esses sistemas, né? Quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em Brumadinho, essa questão hídrica ficou bem evidente, né? Porque algumas cidades ali Olá, professora. Algumas cidades ali que eram atendidas pelo sistema Paraopeba, onde fica essa mina do Fundão, foram assim, instantaneamente impactadas, né, pela lama, né, que degradou aquele rio e retirou a possibilidade de utilização para consumo humano daquela água, né? Então, quer dizer, somente quando acontece um desastre desse, as pessoas vão se tocar da importância que o meio ambiente, a água, fazem na sua vida, né? Tudo que nos cerca é meio ambiente, né? Vocês podem olhar em volta, não tem nada que não seja meio ambiente, natureza, né, melhor dizendo. A madeira, as rochas, né, que formam a parede, a maior metrópole do país quase parou pela falta de água, né? Sem água você não tem água para beber, para cozinhar, você não consegue produzir energia, né? Então é uma situação absolutamente imprescindível falarmos da água nos dias de hoje. A professora, ela saiu ali. Bom, o Kevin está falando aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas áreas de proteção florestal. Eu fiquei impressionado. Sim, essas áreas existem, né? Tem muitas reservas que visam proteger as águas. O que acontece no Brasil, o Kevin e amigos, é que há sempre uma pressão dos setores produtivos do agronegócio
para a expansão da fronteira agrícola, cultiváveis, principalmente sobre o cerrado, né, que até pouco tempo atrás era entendido como uma área que sem valor biológico, né, sem valor, enfim, nenhum, né? Eles achavam que na década de 70, para justificar o uso extensivo do cerrado, eles falavam que o cerrado não tinha nenhum tipo. Hoje é provado que não, né? O cerrado ele é riquíssimo, né, na biodiversidade, né? Então, assim, há sim áreas de proteção, né? O que acontece é essa pressão desse pessoal que quer produzir nessas áreas aos governos para poderem degradar isso, né? E quando os governos também fazem vistas grossas, esse pessoal acaba também não sendo punido, acaba não sendo percebida essa degradação, né? Esse é o problema. Mas tem muita gente interessante militando em função disso. E muita gente sendo morta também, que milita nesse entremeio da questão ambiental, da preservação. Tem muita gente sendo morta, muitos ambientalistas sendo mortos em função disso, né? Justamente porque eles estão mexendo com os poderosos, né, que querem controlar a nossa água, nosso minério, né? Então é uma questão muito delicada. Pessoal, alguém quer fazer alguma questão? Obrigado, Gelkessia, falando que foram boas explicações. Muito obrigado. A professora Kleiner falou que está ali, né, presente. Pena que a sua conexão estava ruim, né, professor? Eu só vou terminar aqui, então, minha explanação, falando das questões globais, né, as tensões globais em função da água, né? Elas já são realidades, principalmente no Oriente Médio, né, que é uma área muito carente de água. Ali a questão do clima é muito marcante, né? É uma região árida, né, assim, já enfrenta problemas pelo clima, mas também enfrenta problemas sociais, problemas de tensões entre os territórios, né? Os territórios são tensões, né? Eles implicam governos, tensões. Então, naturalmente, essas áreas elas acabam a água sendo ali um motivo de disputas também, né? E o agravamento dessa escassez hídrica se dá por todas aquelas funções que nós elencamos, né? E então, assim, a gente já começa a perceber que essas tensões globais já começam a aparecer em função da água. Outra coisa interessante é que futuramente elas tendem a se ampliar, né? Porque cada vez mais urbanização, crescimento populacional tende a pressionar esses mananciais, né? E aí nós vamos ver cada vez mais as grandes potências pressionando países como o Brasil, né, que tem esses mananciais de água, a adotarem políticas que favoreçam essa transferência, né, desse bem para eles de alguma forma, né? Até porque a água ela já vai para esses países na forma de arroz, na forma de gado, né? Na forma de todo tipo de produto que a gente produz, né? Deixa eu ler aqui uns comentários que eu vi passando aqui, ó. A Sônia falou o seguinte: professor, essa barragem de Brumadinho tinha algo que os governos não fiscalizavam antes de tudo aquilo ter acontecido. Acredito que se eles fiscalizassem antes, isso não teria acontecido, né? Claro, isso realmente é um fato, né? Aquele tipo de barragem, uma barragem a montante, é um tipo de barragem muito frágil, é um sistema muito frágil. Ele se esgota, né? Então eles encerram aquela barragem, mas aquele volume todo de material escorado num sistema que você vai colocando um sobre o outro nessa situação aqui, ó, nessa inclinação, né? Quer dizer, no projeto daquela barragem já estava claro que ela traria problemas em 30 anos, 20 anos, né? Mas como no Brasil isso não é levado a sério, né? A coisa foi ficando e não, deixa lá, jeitinho brasileiro. Aí eu ganho daqui, você ganha dali, e ficou, né? E o resultado a gente viu que ela veio a desabar, né? Matando muitas pessoas. E nós aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ali mais especificamente ao sul da região metropolitana, nós temos o quadrilátero ferrífero, né? Onde estão os principais mananciais de atendimento da nossa cidade, nossa região metropolitana, né? Do nosso aglomerado metropolitano. E essa região também é o alvo principal da mineração. Ali tem diversas barragens, né, na mesma situação da barragem de Fundão, da barragem da Samarco, também lá de Mariana, né,
que estão prestes também, como bombas relógio, né? Estão prestes a explodir, né? Nas nossas cabeças, né? Congonhas tem uma mega de uma barragem também, né? Então, assim, realmente, o que a Sônia falou, eu concordo. Acho que isso poderia ter sido evitado, né? Ah, tem que extrair o minério, ok, mas é preciso ter um cuidado com as comunidades, né? Com as pessoas que vivem no local, né? Não pode apenas pensar no lucro, né? Privado e esquecer que tem as pessoas ali, né? O Jacques Ciel falou, aqui onde eu moro tem a Mata do Buraquinho, que é o Jardim Botânico, onde guarda um pequeno fragmento da Mata Atlântica, em João Pessoa. Ah, legal, você é de João Pessoa? Né? Sim, essas regiões têm uma zona da mata, né, que alguns pontos são preservados, né? Eles mantêm preservados. E é muito difícil preservar essa mata, né? Porque ali nessas áreas também se concentram as principais cidades, né? Os aglomerados urbanos, né? Eles acontecem nessas áreas aí. Então, esses pequenos resquícios de preservação, né? Eles acabam segurando um pouco desses mananciais, né? E eles são estrategicamente pensados justamente para contemplar esses mananciais. Tem uma solicitação. Deixa eu convidar a professora de volta para a live. Deixa eu ver quantas horas aqui, pessoal. Professora, Eu acabei ouvi falando sua, demais. eu ouvi sua fala, ouvi, prestei atenção na Deu aula. para ouvir legal, né? Deu. A minha conexão, A gente 7 minutos pode. ainda. Faltam 7 minutos, estou vendo aqui no meu relógio aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta Pode para a Vossa fazer. Senhoria. Porque também passa pela questão do desmatamento, que as árvores são essenciais para a carga e recarga das águas subterrâneas. E aí a escassez de água ela passa pelo desmatamento. E as grandes cidades têm a problemática do asfalto, tem toda a problemática da urbanização. E isso provoca a escassez hídrica nas grandes cidades. Quem está nos grandes centros tem noção de que em algum momento pode faltar o abastecimento de água? Quem está nos grandes centros tem essa noção? O senhor acha que tem essa noção de que, de repente, como foi o exemplo dessa crise que o senhor falou, a crise de São Paulo? É por isso que existe a geografia, né? Para conscientizar essas pessoas, né? A gente perceber os desdobramentos da política dessas questões no espaço geográfico, né? Eu acho que as pessoas, a maioria delas, elas querem viver a sua vida cotidiana livre de preocupações, já tem preocupações demais no trabalho, né? O que ela quer fazer é chegar em casa, apertar o dedo na tomada e ver a luz acender, né? A lâmpada acender. Ela quer ligar a torneirinha dela, que a água saia lá. Elas muitas vezes se veem alienadas e não querem pensar que esse processo todo de você pela exploração do próprio meio ambiente, né? Quando você consome um celular novo e troca de celular, você está pressionando a natureza de alguma forma, né? De uma forma direta e indireta. Né? Mas as pessoas, assim, há uma alienação tão grande, né, com relação ao consumo, né? Estava vendo um dado, um texto que eu estava lendo esses dias para trás, o cara falando o seguinte, olha, o padrão de consumo de um estadunidense médio é 5 vezes maior do que o sul-americano médio. Ou seja, a pressão que esse estadunidense médio faz sobre os recursos naturais é 5 vezes maior do que nós fazemos. E já é uma baita de uma pressão, né? O consumismo nas grandes cidades. Você imagina a China, que está adotando agora o modelo urbano industrial, se urbanizando, criando shopping centers, consumo em massa, né? Produção em massa, consumo em massa. A qualidade do ar de Pequim é uma coisa horrorosa, né? Então você imagina a necessidade de conscientização daquelas pessoas com relação ao ambiente. E vocês acham de onde que a China vai extrair esse alimento e essa água que ela precisa? Do mundo afora, né? Estados Unidos, a mesma coisa, né? Por isso que o interesse geopolítico e geoestratégico em países como o nosso, ele é muito grande, né? Influenciando governos, implantando ditaduras militares, para que esses países passem a fazer o que eles querem, né? Que vendam nossos recursos para eles, a todo momento, né? Privatizar as coisas no Brasil, principalmente nossos recursos, quer dizer entregar para essas pessoas esse bem escasso que nós somos os maiores possuidores. Né? E as pessoas, como você perguntou em casa, estão absolutamente alienadas quanto a isso. O nosso governo está funcionando para desalienar essas pessoas. Trazer aquela política que eu falei lá,
naquela política da polis grega, né? Trazer aquilo de volta para a perspectiva do indivíduo, a política de dentro para fora, né? Não ficar esperando que o governo vai fazer algo, né? Ele tem que fazer, mas a gente também tem que estar postos para cobrar e cobrar de uma forma consciente. Não é com fake news, não é com coisas criadas, é com informação e com conhecimento. E é isso que eu tenho, é minha causa de vida, vamos dizer assim. É isso que eu tenho militado, né? É pelo conhecimento. E acredito que você também, né, professor? Sim, sim. Eu quero só a pergunta aqui do Jack. Rios voadores, na questão do ciclo hidrológico e rios voadores. Sim, tem. Está correlacionado, né, professor? Sim. Estão correlacionados. Completamente, um depende do outro. O senhor pode explicar, professor? Quando ele fala de rios voadores, ele está fazendo referência ao ciclo hidrológico, né? O ciclo da água, né? A água ela passa pelo processo de evapotranspiração e ela vai ascender na forma de nuvens, né? E ela vai sendo guiada pelo espaço a partir dos ventos, né? Ventos alísios, né? Os sistemas atmosféricos, como a gente chama, né? Então, a água que evapora da Amazônia formam nuvens, cúmulos, nimbos gigantes, né? Aquelas nuvens pretas, altas da base até o topo, né? E esses ventos alísios, que vêm da linha do Equador, eles empurram esse sistema atmosférico, por exemplo, para nós aqui do Sudeste. Sempre nessas épocas de chuva, a gente vê as acas, né, cortando o mapa do Brasil, da Amazônia até aqui, né? São esses sistemas atmosféricos, né? Então, quer dizer, esses sistemas trazem esse rio, como é que voadores. Rios voadores. Né? Esses rios voadores. Né? Então, esses rios voadores nada mais são do que esse ciclo da água acontecendo, né? E quando a gente desmata a Amazônia, a gente está impedindo que esse ciclo aconteça de uma forma desejável. Então, depois, quando começar a faltar água aqui no Sudeste, as pessoas não vão entender de onde foi, né? Foi daquele desmatamento que permitimos na Amazônia, né? Professora, eu acho que a gente já está na hora de encerrar, né? Porque eu acho que vai dar 1 hora de live e o Instagram, acho que ele corta automaticamente, né? Então, automaticamente, não é melhor a gente... Professor, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer os seguidores que estão aqui, os outros que ainda virão, mas foi uma oportunidade boa, foi uma experiência boa, valeu a pena, professor Tiago, e estamos juntos na geografia. Com certeza, eu quero agradecer a você também, professora, pela parceria que nós fizemos, o projeto foi maravilhoso, muito engajamento, as pessoas participaram, agradecer as pessoas que participaram da live, e as pessoas que participaram também desses posts, curtindo, comentando. Isso que faz a geografia caminhar, nos dá motivação e faz também esses canais continuarem sendo alimentados com conteúdo de qualidade para combater as fake news, dando conhecimento para as pessoas, não é isso? Isso, essa é a intenção, que os posts sejam uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta que contribua para você que gosta de geografia, e que vai fazer algum concurso, e também para entender o espaço onde você mora, entender a articulação do espaço. Essa é a intenção, professor Tiago. Muito obrigada. Foi muito boa a parceria. Exatamente. Tem pessoas perguntando, acho que a Sônia perguntou quando vão haver outras lives, né? Olha, a minha intenção, particularmente, a nossa parceria ela vai continuar, claro, aqui no Instagram, mas, assim, eu, particularmente, pretendo começar a fazer algumas lives, né? Olha, faltam 28 segundos para encerrar agora. Mas eu devo começar a fazer lives com mais regularidade, sobre outros temas também. Fiquem ligados, eu vou estar sempre postando. Pessoal, até mais, vai terminar a live. Muito obrigado, professor. Um prazer. Tchau. Obrigada por participar. Sigam as 2 páginas. Curtam, compartilhem. Até a próxima. Até a próxima.